estamos gravando. Ninguém não estava falando sobre nada. Joyce, desde de Ah, cedinho que a gente há uma hora conversa e sobre. meia. Há uma hora e meia que a gente fala sobre James Joyce. A gente está dando continuidade aqui à nossa discussão, à nossa leitura em conjunto da obra do Joyce. A gente está lendo o Dublinense. O vídeo de hoje, a conversa de hoje é sobre o conto Um Caso Vamos chorar. Doloroso. Um caso doloroso que já começa triste e vai permanecer triste, relaxa, não vai ficar legal, não vai melhorar. Me lembrou de cara, lembrou muito aquele Noites Brancas do Dostoiévski, vocês já leram Noites Não li. Brancas? Já, Nossa, que negócio triste, Ave bem Maria. É? melancólico também. É mais ou menos essa pegada, assim, não é exatamente a mesma coisa que acontece, mas assim, a atmosfera de desolação sentimental é parecida. É similar. É similar. Então esse conto, Um Caso É engraçado, porque o Doloroso. Noites. Desculpa. Diga, pode ser. O Noites Brancas eu imagino muito uma névoa, assim, sabe? Assim, em volta. E esse eu vejo muito escuro. Uhum. Eu vejo os Verdade. espaços muito, Total. muito sem iluminação. Inclusive, é um livro. Vocês conhecem Rosane, né? Lá do PPGEL. Aham. Lá da UFRN, Rosane. Ela diz que ela adora esse livro. Ela adora Dostoiévski, ela adora esse livro, Noites Brancas. E ela já foi na Rússia. E ela disse que na época que ela foi, ela teve a oportunidade de ver essa famosa Noites Brancas, né? Que são essas noites meio com essa névoa, que parece que tá tudo meio branco. Aí você vendo isso e lendo o conto, você tem uma noção da atmosfera do que é absurdamente assim. É muito massa, mas é muito melancólico também. E eu queria que vocês me dissessem o que foi que vocês acharam, além da parte de ser extremamente triste. Eu achei muito triste. Achei que tem muito a ver com toda a discussão que a gente teve anteriormente, porque expressa muito como as pessoas instrumentalizam as relações para cumprir aquilo que é esperado por elas, sem levar em conta o peso que isso tem para individualidade, que aí não confundir com o individualismo, mas o quanto essa não preocupação com o outro Uhum. adoece o outro e adoece a mim mesmo, né? Então, assim, você viver de aparências tem um peso muito grande. E você pode suportar isso por décadas, mas uma hora a conta chega. Uma hora você vai ter que, como você Olha o bem boleto colocou, chegando. Jorge, você vai ter que encarar o espelho. É. E vai doer, Uhum. e vai doer. Não adianta, você só vai postergar um encontro que vai acontecer. Uhum. E que na verdade já acontece, porque as pessoas que vivem de aparência são obrigadas a conviver com elas mesmas, com aquilo que elas não falam, mas que elas sentem, que tá ali. Uhum. Então elas podem contar a mentira do mundo todinha pro outro, mas ela não vai conseguir esconder dela mesma quem ela é. E eu acho que esse conto fala tanto dessa expressão da instrumentalização, e eu acho que tem uma frase para mim que expressa muito isso, que tá no meio do conto, que é na 128, que é quando ele vai à casa dela a primeira vez, o Sr. Duff, e aí ele faz a seguinte observação sobre o marido. Tinha eliminado a esposa tão sinceramente de sua galeria de prazeres que não suspeitava que qualquer outra pessoa fosse se interessar por ela. Eu Olhe, grifei isso também aqui. minha gente, me dá vontade de chorar de É. novo. Cruel. Porque isso aqui é tão realidade E, hoje, assim, realidade e comum, né? Então, super. toda num quarteirão, assim, acho que a probabilidade é absurda de você ter esse tipo de situação aqui. Todos nós conhecemos. É quase o padrão, assim, eu acho. Todos nós conhecemos pessoas que são invisíveis dentro das próprias vidas, Uhum. né? Eu acho que a gente que se preocupa um pouco e pensar sobre isso, que eu acho que é o que a gente faz aqui, né? E o que a gente fez no último conto foi um exemplo magnífico disso, né? Da gente ver o que está por trás.
Então, é natural que a gente utilize esse mesmo olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Gabi Uhum, estava contando a história do dentista. Ele não falou nada, mas ela viu. uhum. Porque as pessoas veem, né? E aí eu faço um parênteses, essa coisa dos que as pessoas veem. Eu até já comentei aqui o exemplo de pouco tempo. Foi aquela história da mulher da casa abandonada. Todo mundo sabe, todo mundo vê em todo fim, todo mundo finge que não vê. Mas isso tem consequências, né? Tem consequências. Então, assim, triste, muito triste. Um retrato da realidade. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, que eu não pesquisei no Google, mas talvez vocês saibam. Qual é esse rio, gente? Qual é esse rio de Dublin que ele fala? Que ele fala que o rio se transforma no Lago Liffey, mas aí ele menciona o rio várias vezes e não fala qual é o rio. É, eu não me liguei, não. A chata que Sim, quer Não, dizer não verdade, qual é o ele sei. rio. não fala, né, o nome do É, rio. Não fala. O Rio Raso. É o rio é, que Dublin cresce sobre o rio, e lá ele várias vezes ele menciona o rio. uhum, Eu acho que tem uma analogia com levar as dores, né? O quanto a cidade que emerge sobre o rio, então as dores continuam ali passando e todo uhum. mundo vai vivendo como se ele não estivesse ali. Olha, muito É, triste, e muito você tem triste. muito a questão do rio, de você lidar com um problema, mais uma vez, próprio de todo e qualquer texto de alta qualidade de literatura. Lidar com problemas sem resposta. Lidar com pergunta que não tem como você selecionar. E Uhum. é aqui. Você não tem como resolver uma mágoa com uma pessoa que não tá mais lá. Então, Ainda tem um tipo, outro detalhe sobre o rio, que eu acho que é o outro ponto que me veio muito à mente numa analogia com a própria pandemia. É que a pandemia nos escancarou o que pra gente? Minha gente, parem com essa mania de querer ter controle sobre a vida. Você não uhum, tem. A natureza sempre vai seguir o curso que ela quiser. Você vai ter que sempre adaptar sua vida a isso. E aí são pessoas que estão vivendo vidas de aparência ou uma vida aparentemente controlada, mas que de repente um encontro fortuito num teatro vazio uhum, transforma a vida dessas pessoas uhum, por causa de uma conversa aleatória. uhum. Então, assim, a gente não sabe quem vai cruzar o caminho, quando vai cruzar, o que vai acontecer, o que a gente vai sentir. Mas a gente sabe que as relações são instrumentalizadas e que foi por essa instrumentalização que o final trágico disso aqui aconteceu. Porque quando alguém te tira da zona de conforto e você não está preparado para lidar com toda aquela frustração que você recalcou, meu amigo, isso explode. É Isso verdade. explode de alguma maneira. Ai, que triste. Chorei. É muito triste mesmo esse conto. Mas isso é muito real. Muito real. E me faz ver o seguinte, o quanto a gente tem a responsabilidade com as pessoas que são próximas a nós. De perguntar sem ser retórica, e aí, você tá bem? Uhum, E aí? E ouvir, e responder, tipo, quantas vezes a gente recebe aquela mensagem, a pessoa tá esperando uma resposta mais elaborada, e a gente diz, não, depois eu respondo, e nunca mais responde, e a gente acha que não vale a pena responder, não vale sim, responde. uhum, Vai lá e pergunta. Ah, mas a pessoa não quer. Insiste, faz a tua parte, uhum. né? Porque. E se a pessoa sair dos eixos, meu amigo, insiste em saber o que está acontecendo, porque ela tá pedindo ajuda. Ai, olha, esse conto é Cruel, é cruel. cruel. Eu achei, Sejamos humanos. eu achei muito interessante porque, para mim, é muito triste. Talvez fique ali na mesma dimensão de Evelyn, que eu também achei muito É. triste. Claro que esse Uhum. tem, enfim, tem um final bem mais trágico, né? Mas a história de vida, assim, É dela é parecido bem mesmo um pouco. triste também. Mas, assim, o que me chamou muita atenção nesse conto em relação aos outros, né? Em comparação com os outros, é que eu não sei se é uma impressão, mas nos outros contos eu via o narrador do conto, por vezes, muito colado à, à personagem central. E nesse conto, eu acho que essa tendência continua. Então, quando você tem uma criança, você tem um narrador bem ingênuo, que uma vez ou outra escapa disso, mas
que mantém essa atmosfera da infância, e assim sucessivamente, enquanto as fases passam. E é um narrador que aqui ele se torna um pouco mais afiado, assim, eu percebi em algumas passagens, e que faz muito bem esse papel de retratar esse homem, que é um homem extremamente rígido moralmente, né? Que ele vive uma vida de organização, Uhum. e, e é um homem que, de certa forma, ele se apresenta mais como um intelectual, né? Que é um homem que, enfim, que faz leituras muito profundas e que parece que vive a vida só como um ideal mesmo. Ele não vive a realidade, aparentemente. Ele não vive as experiências materiais da vida porque ele não se permite. Então, tudo que existe na vida dele é ali nessa atmosfera mesmo do que não é realizável. E aí, É, quando o concreto se apresenta, ele recua, né? Ele exato. fica com medo. Mas me chamou a atenção, assim, esse narrador, acho que eu até separei aqui umas passagens em que eu percebi até uma certa ironia, assim, do narrador em relação a essa personagem. Não sei se eu vou encontrar agora. Não estou encontrando, mas inclusive a descrição da personagem eu achei muito interessante também. Vivia a certa, isso na página 126. Vivia a certa distância de seu corpo, examinando seus próprios atos com desconfiadas espiadelas de esguelha. Eu marquei isso Então, também. ele está o tempo inteiro se investigando, né? Aham. O medo Eu imagino que do deslize dele próprio. eu imagino que seja como se fosse o hábito de alguém que escreve, sabe? De Uhum, alguém que sabe, imediatamente depois ele diz, ele tinha um estranho costume autobiográfico que o levava a compor mentalmente, de vez em quando, uma curta sentença a respeito de si próprio. De si mesmo. Então ele estava sempre consciente dele, mas é uma consciência muito tensa, é uma consciência Tanto é que muito ele fala em rígida. terceira pessoa. Aham. Essa frase, nessa mesma passagem que você marcou, ele diz que faz Sujeito na terceira pessoa. na terceira pessoa, o que é algo que me incomoda danado, porque assim, é bem Uhum. político, né? O povo que fala em terceira pessoa, gente, por que você fala de você mesmo em terceira pessoa? É. É E meio aí eu estranho. acho que é esse distanciamento que Uhum. Gabriel traz, entendeu? Então é essa tentativa. E aí tem uma outra coisa dessa tentativa de se distanciar dele mesmo, que é ele escrever em terceira pessoa mesmo em pensamento, né? E estruturar essas frases. Ele para de escrever porque a gente percebe que apesar de toda a estrutura e a descrição da escrivaninha e do cheiro do lápis e por aí vai, ele para de escrever e a moça, a senhora, sugere que ele faça o quê? Que ele escreva, só que ele resiste. E aí, gente, tem tudo a ver com a nossa conversa de 1 hora e meia anterior. Porque ele diz o quê? Ele acha que é perda de tempo. Porque ele vai estar contribuindo. Ele não vai estar contribuindo, são pessoas que não vão entender, Uhum. né? Então, assim, que acreditam no banheiro de sexo, na ideologia de gênero, e seja lá o que for. Né? Na É, gangue LGBTQ. é tipo, eu achei muito massa porque ele dá eu gosto, por exemplo, um dos pontos que eu achei muito interessante é a forma como ele cria a intimidade deles dois. Eu achei muito legal, assim, muito sutil, sabe? Muito. Ele Lógico, muito bem cria. escrito, mas não é nem isso. É tipo assim, tem um trecho aqui que ele fala assim, é, lá na 129, que foram duas páginas que eu risquei aqui até não poder mais. Que ele diz assim: ele foi várias vezes ao pequeno chalé que ela tinha perto de Dublin. Muitas vezes eles ficavam à noite sozinhos. Pouco a pouco, na medida em que se entrelaçavam suas ideias, passaram a falar de temas menos distantes. A companhia dela era como um solo cálido em torno de uma planta exótica. É tipo, ele está relacionando a planta com o solo, é tipo uma proximidade absurdamente íntima e É muito massa. cumplicidade, é a Cumplicidade. palavra. Por quê? Porque o que ele faz? Joyce traz aqui, na minha. Assim, foi o que ele me fez sentir. É que essa necessidade de controle que o senhor Duff tem, Uhum. como é que ele faz para
não deixar que as interferências atrapalhem na rotina dele. Ele se afasta. Uhum. Então, quando ele fala em terceira pessoa, ele se afasta das próprias ideias e se afasta dele mesmo. Quando ele não compartilha o que ele pensa por meio de escritos, ele não está se permitindo o diálogo. Mas é exatamente esse afastamento e aquilo que é mais caro para ele, que é esse refinamento intelectual, que ele consegue com ela. Então, eles criam o quê? Eles criam uma ligação, uma conexão, eles constroem a cumplicidade por essa conexão de alma. Sim, total. E ele se E, transforma. e se transformam. Só que aí ele consegue, por meio de uma estrutura que ele já mantinha, retornar ao ponto anterior. Mas ela saiu da invisibilidade para ser alguém. E ela não consegue voltar para invisibilidade. Uhum. Total. É tipo assim, só pra dar uma resumida gigantesca no conto, a gente tá falando de uma situação de um cara que ele tem uma vida muito bem organizada, inclusive esse é o tema dele, a organização, é o que define mais esse cara. E daí, a certa altura, ele conhece essa mulher que tem uma vida própria, só que ela tem essa vida, como o Hélida falou, meio invisibilizada. Assim, ela não se encontra dentro do contexto em que ela está. E daí eles desenvolvem essa conexão entre eles, esse afeto, né, essa amizade a princípio, essa conexão. E daí as coisas vão evoluindo até que torna-se quase como um relacionamento extraconjugal, assim. Vai desenvolvendo muito devagarzinho, assim, muito... É uma coisa relação super... extraconjugal. E Mas, eu acho que então, é a das mais intensas, porque por mais que eles não tenham nada sexualmente falando, pelo menos não mostra, eles têm algo que exato. É tipo é muito assim, mais profundo. exato, porque é construído muito devagarzinho, assim. Ele vai evoluindo de um jeito tão sutil, e quando você vê a conexão deles é super forte e nada aconteceu ainda, assim. Tipo, não teve nenhum, entre aspas, um adultério propriamente dito, ainda, né? Então, tipo, é um negócio tão... É de outra ordem, tá entendendo? É quase como se Aí eles... a gente vai ter que abrir um parênteses aqui para discutir o que é o adultério. Porque para mim, esse aqui é o maior adultério que você pode ter. Sim, mas é porque é de outro Entendem? tipo. Sim, Não, total, eu concordo, eu mas... acho que é do pior, porque você. Veja bem, a mulher. E aí, se a gente parar para pensar no que é a mulher neste período, nesse contexto, a mulher é um jarro na casa. Ela é totalmente invisibilizada. Aquela frase que eu li no início Uhum. mostra bem que, tipo assim, ela não é nada, o marido não a vê mais, ela não é nada, ela é um vaso lá cheio de poeira. E aí ela passou a ser vista como um ser humano. Ela passou a ser apreciada enquanto indivíduo pela companhia, pelo ser, Uhum. pelo ser. Então, assim, para mim, a conexão que você tem com alguém nesse nível, amiga, é um adultério muito maior do que você ter Sim, uma relação sexual, entende? Então, e assim, isso é que eu achei massa, porque é diferente, tá entendendo? Não é um total. Madame Bovary, que também Não. é uma coisa incrivelmente bem construída, mas Mas assim, aí a Madame Bovary é o quê? Ela não conseguiu encontrar essa conexão. sim. A busca dela é pelo que aqui a gente tem. Ela saiu buscando e ela não encontrou. E é um tema caríssimo pro James Joyce, né? O tema do adultério é absurdamente gigantesco na obra do cara. Então, tipo, Uhum. esse conto, olhando por esse lado, ele se torna, assim, importantíssimo Vem cá, vem. Deixa dentro eu da pegar, obra deixa do eu cara. socorrer aqui que estão fazendo zoada e Ave ele tem medo Maria. dos fogos. Temos tabus dessas coisas. Só quem Vem se cá, lasca vem são cá. os cachorrinhos que não tem nada a ver. Em cima ali eu tenho medo. São os golpistas, tio. São os golpistas. Ficam fazendo zoada aqui, né? Oh, meu Centro Deus. da alegria. Esses golpistas. Como é o nome Aí eu dele? disse, Bambino. 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 Fofo. Eu não gosto, tio. Aí o que eu faço? Fecho as cortinas, todo mundo pra tentar abafar mais. Uhum. Pra ele ficar mais calmo, né? Menos pior, né? Mas o que eles ouvem é 300 vezes mais do que o que a gente ouve, né? Fica Uhum. aqui com a mamãe, tá?
Falando sobre essa relação deles e aquela metáfora a comparação que você falou, Jorge, do solo cálido em torno de uma planta exótica, eu Uhum. acho que é uma comparação que também traz uma outra dimensão de o solo que é cálido, então é um conforto que ele Aham. nunca teve, ele enquanto planta exótica. Então, Aham. eu acho que logo na página Aqui, fica anterior, na aqui. página 126, ele é descrito como não tinha companheiros nem amigos, nem igreja nem credo. Aham. Vivia sua vida espiritual sem qualquer comunhão com os outros. Então, ele é uma pessoa incapaz até então, até esse momento, de relações. Ele é uma De se pessoa incapaz de se comunicar. conectar com o outro. De se E aí ele conectar. descobre isso pela primeira vez. E Uhum. aí é que tá, nessa mesma passagem, Gabi. Peraí, Bini, fica aqui, fica aqui. Ele mostra que, assim, logo no finalzinho, ele diz que cumpria essas duas obrigações em nome de uma dignidade antiga, mas não cedia. Ou seja, era escolha dele manter esse ambiente controlado. Fica Uhum. aqui, Bininho. É Vai, não sim. vai. Então, assim, ele. A, a, e aí eu acho que a grande diferença entre os dois pontos é que, assim, ele escolheu ter essa vida regrada e. Porque funcionava para ele, dava a ele aquela a Segurança, né? constância e a segurança que ele precisava. Ela tinha a rotina dela, mas não por opção, Uhum. É porque era o que total. tinha. Então, ele escolhe essa vida. Então, você vê que ele cumpre tabela, ele cumpre o que a sociedade espera. Ele vai para os eventos religiosos que são moralmente necessários que ele vá, mas que ele não permite. E ele diz, né? Não permite que ninguém mexa aqui no quadrado. Até que a mulher falou com ele, e aí ele sentiu que ela queria conversar. Oi? É óbvio que ela queria conversar. Tipo assim, aquele povo, né? Vai reclamar na fila que tá calor. Aham. É tipo, Jura que tá aí calor você desde o tempo. vê, eu achei massa também, tipo assim, tem um trecho aqui na 127, que ele diz assim, cadê? Lá pro finalzinho. Ela aludiu uma ou duas vezes ao marido, mas não num tom que transformasse a alusão em aviso. A forma como ele vai construindo essa dinâmica, assim, olha, eu sou casado, mas não quer dizer que você tenha que sair correndo, não. Peraí. Tem uma abertura aqui para alguma coisa, algum tipo de conexão. Que vai, mais uma vez, eu volto pro ponto de ir se construindo aos pouquinhos. De forma muito assim. Aí a comparação com Madame Bovary, que é um negócio muito de explosão, de tipo, de olhou, bateu o olho e criou aquela conexão violenta. Que não acontece aqui. Porque é de outra ordem, totalmente diferente. Que vai por outro caminho, que chega num canto totalmente diferente, totalmente original, assim, muito esquisito até. A palavra pra mim Esquisito. foi essa, esse tipo, esquisito, quão preciso é essa parcela tipo assim, esse tipo de relacionamento. É. Porque você vê que aí ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. É, nem na 128, deixa eu ver aqui. Aí tem na 128 tem aquela frase absurda que a Elita falou, que ele diz: tinha eliminado a esposa tão sinceramente de sua galeria de prazeres que não suspeitava que qualquer outra pessoa fosse se interessar por ela. É tipo, ele tá tratando aqui da dinâmica a própria dinâmica do desejo dentro desse casamento, dentro dessa Uhum. relação engessada até. Tipo, ela passou. Uhum. Que foi, Bininho? A cara, gente. Tá. Até né, ainda na 127, no início da página, eu acho que ele dá bem assim o resumo do que vai ser. Que ele ainda continua naquela lógica de como era a rotina estruturada do Sr. Duff, ele termina o primeiro parágrafo dizendo narrativa desprovida de aventuras. E no Uhum. seguinte, ele diz a casa pouco ocupada e calada era uma incômoda profecia de fracasso. Né? Então, que ele não pensava sobre isso. Uhum. Ele não pensava sobre isso. Aí, já pulando lá para 129, já no penúltimo parágrafo, que eu grifei quase o parágrafo inteiro, que é quando eles rompem, né? No último trechinho ele diz assim, né, que a voz impessoal dele, né, nesse rompimento,
insistindo na incurável solidão de toda a alma. Então, assim, a decisão desse rompimento leva ele de volta a esse lugar que ele já estava habituado, É mais aquela uma questão vez. da segurança, né? É tipo assim, aqui eu imagino que você tem a possibilidade de abertura e daí você trava, porque você não tem repertório para esse tipo de afeto. Você não tem, tipo assim, não tem quase. É quase como se fosse. Se você coloca no ponto de vista bem frio, é quase como se você não tivesse instrumento para isso, sabe? Instrumentalização para lidar com esse tipo de situação. Aí o que foi que E é bem aconteceu? isso. O que foi que aconteceu? Ele travou. Quando ele travou, ele. Tipo assim, o reflexo foi muito de empurrar, foi de É, afastar. E, exatamente. consequentemente, empurrar, empurrar, enterrar. Ele, que não tinha a vida que ela tinha, conseguiu seguir. Ela, aquela mágoa, foi desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo até que ela não aguentou. Ela não soube aceitar a invisibilidade, Uhum, né? E aí, quando ele descobre a morte dela, né? E aí eu acho engraçado que sempre tem, a gente tinha até comentado isso em outros encontros, sempre tem a participação dos jornais de alguma maneira, né? uhum. E aí, logo depois que ele descobre da morte dela, uma das frases que ele coloca na 134, né, que é até com exclamação, que ele diz, a companheira da sua alma, Uhum. né? Então, assim, é isso. Ela, por mais que ele diga que homens e... Ele faz até uma, uma ainda na 130, quando ele diz assim, né? São dois pontos que eu marquei na 130. Todo laço, ele dizia, é um laço com a dor, É, né? Que é todo quando você laço um corta laço as com a dor. relações. E lá no parágrafo, no segundo, ele vai justificar, né? Citando Nietzsche já, inspirado em Nietzsche, que ele, inclusive as referências, né? Que ele sai de um poeta comportadinho e vai para É, Nietzsche menos revoltadíssimo. comportada, é. E aí ele faz o amor entre homem e homem é impossível porque não deve haver relação sexual. E a amizade entre homem e mulher é impossível porque deve haver relação sexual. Uhum. E aí ele volta, quando ele fala dessa questão da companheira da alma, eu acho que ele traz esse contraponto com a relação sexual, Uhum. né? Com essa cumplicidade que eles construíram de uma maneira muito mais profunda, né? Sofri, sofri demais. Então, assim, ele só, eu acho que ele só se dá conta que do impacto, talvez, quando ele perde, né? Eu acho É, que é muito isso. é, E engraçado porque a Mas quando ele primeira, perde ela a vida, né? Não é quando eles rompem, mas quando ele perde, é, quando sabe que ela morreu, que ela não a existe primeira mais. reação dele é medi-la pela própria régua, né? Então, uhum. primeiro ele se ressente do fato Sim, de ela não ser igual a ele, de ela não seguir os mesmos preceitos rígidos morais. E aí depois eu acho que vem a culpa, né? O sim. movimento seguinte é esse, A é sentir culpa é um. culpa e perceber É, é, que ele é o se que ele personagem se de todos os privou, contos. que ele passou a vida inteira se privando. E eu acho que Uhum. isso aparece em outros contos, né? Inclusive, o último conto que a gente comentou, acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Com certeza. No bar, sobre a questão do se privar, de você não Sim, sim. permitir, por quaisquer razão, né? Razões. No outro, acho que era muito uma questão religiosa, que é uma questão mais moral. Mas ele percebe que ele se isolou de tudo que a vida tem de bom. Ele se Sim, tornou meio que um burocrata, né, das sim. relações. Um Justamente para burocrata Exato. evitar a afetivo, dor. né? E a dor Era um continua. liberal, liberal afetivo. E a sua argumentação tá explícita para mim na página 135, quando ele diz sentia sua natureza moral se despedaçar, Uhum. né? Porque ele se dá conta que ela morreu e que, ok. Antes eu marquei um zilhão de coisas. Tipo, agora que ela não estava mais ali, ele compreendia o quanto sua vida devia ter sido solitária. Sentada toda noite, a vida dela, né? Toda noite ali naquela salinha. A vida dele também seria solitária, até que ele também morresse, deixasse de existir e se tornasse lembrança. Isso se alguém se Sim. lembrasse dele. Aí ele disse, ele sentia sua natureza moral se despedaçar. Por quê? Porque não bastava ele cumprir tabela como ele fez a vida inteira. Ele Uhum. precisava de outras coisas. E ele só se deu conta quando ela morreu. Uhum. E aí, mais à frente, ele diz: um único ser humano
parecerá amá-lo e ele parecer amá-lo e ele lhe negara a vida e felicidade. Ele a condenara à ignomínia, a uma morte por vergonha. Sabia que as figuras. Gente do céu, olhe, sofro. Ninguém o queria. Estava banido do fim da vida. Virou os olhos para o rio cinzento. Eu pensei que ele fosse se matar também, viu? É, Vou mentir. Inclusive porque menciona Tristão e Isolda. Eu falei, ele vai se sim. matar. Exato! Ele vai É. se matar. Exato. Fiquei só aguardando ele Aí morrer. seria o trágico total, né? Aí Eu achei seria a que ele tragédia realmente total. disse, não, virou os olhos para o rio cinzento e brilhante que se torcia. E aí depois vai lá pra... Eu pensei, pronto. Aí foi lá para ver o trem, começou a duvidar da realidade e eu falei, vai se matar. E é legal. E Então, o foda é que ninguém, em momento algum, fala em suicídio, né? Ninguém diz assim, ó, ela se matou. Tá evidente, tá muito evidente, mas assim, ninguém diz. É quase como se ela não tivesse sequer direito a isso, assim, nem escolher a própria morte, né? Exato, ela não tem direito a esse Ela validação, essa validação do drama dela não tem, porque ela virou uma notícia de jornal, né? Mas aí nem o ponto anterior, que era sobre o medo, Sim, e ninguém fala sobre medo. As coisas que dão medo às pessoas, as pessoas faziam o que calavam, uhum, né? Então, assim, ela tirava a parte da música que ela não queria falar sobre o casamento, sobre o fato dela ser empregada, ninguém podia falar, sim, né? Então, são os aspectos morais dele que se destroem, porque são todas as coisas que ele não falava. Ele sim. simplesmente Eu tive, estruturou uma vidinha segura eu tive a e o impressão que resto é. ele é um pouco assim, como a gente não tem acesso ao passado desse pessoal, dele especificamente, provavelmente ele já teve outras relações assim bem traumáticas, né? Ah, com certeza, isso aí E é trauma, tipo, meu filho. e tipo, A ele psicanálise ele explica. ele Freud. reprime isso com tanta força que aí nessa altura repetir esse procedimento ele já não aguenta mais do mesmo jeito. Ele não tem mais estrutura para segurar esse. Aí tem essa página com 135, como você disse, ela é inteira, você pode derramar o marca-texto assim em cima dela Tá. que dá certo. Porque, Dá. tipo, ele diz, essa parte eu achei cruel demais, assim. Que é Eu uma das acho que partes sim. que lembra Noites Brancas, que ele fala, caminhou pelas ermas aleias onde tinha andado anos antes. E aí você vê o peso do tempo em cima daquilo. Aí diz, ela parecia estar perto dele ali no escuro. Que Gabriela já tinha dito, o escuro, tem uma nota que fala sobre isso, né? Que o escuro é assim, a atmosfera do conto de uma ponta a outra. Em dados momentos, pensou sentir que a voz dela lhe tocava o ouvido, que sua mão tocava a dele. Ficou imóvel para ouvir. Porque tinha lhe recusado a vida? Porque a condenara à morte? Sentia sua... Aí, esse trecho E aí o marcante. negócio é toda essa lógica que você está trazendo, né, o final do conto. Você vê, ele passou a vida inteira sozinho, mas ele só se sentiu só depois que ela morreu. Sim. Que aí ele diz. Esperou alguns minutos atento. Não ouvia nada. A noite estava perfeitamente silenciosa. Ouviu de novo, perfeitamente silenciosa. Sentiu que estava só. Ele sempre foi Sim. só. E Ele do mesmo construiu a vida jeito, dele só, mas ele não sentia que estava só. do mesmo jeito que ele Ai, que era, triste. do mesmo jeito que ele era a possibilidade da vida dela que ele negou, negando a dela, ele negou a dele também, né? É tipo assim, olha, eu tenho essa estrutura que eu determinei aqui de vida, eu me apego a ela, eu me recorro a ela como uma forma de proteção. Essa pessoa chega como uma possibilidade, ninguém impôs nada a ele, ela é uma possibilidade que ele nega, mas quando ele está negando a ela, ele está negando a ele mesmo. Por isso que do ponto de vista dele também é super triste, é mais triste do ponto de vista dela, claro. Mas do ponto de vista dele, é tipo assim, olha, você teve a oportunidade ali. E por sua culpa, e aí entra o tema da culpa assim, com o pé na porta, culpa por ela e culpa por ele, não deu certo. E ainda tem um detalhe que eu acho que talvez valha aqui. Que ele tem uma. Você falou da nota de rodapé, eu lembrei. O jornal é um desses tabloides sensacionalistas, tanto que ele fala que é um jornal que era da cor marrom. E é por isso que fala da imprensa marrom. É Uhum. porque eram os tabloides sensacionalistas. Então a descrição do detalhe da morte dela é típico desse tipo de Não imprensa. sabia não. E aí por isso que chamavam de imprensa marrom. Era Uhum. porque ele era marrom.
E aí, essa coisa mais, tipo, quem morreu, quem matou, né, Que jornalisticamente, vende, né? isso não entende? É o do jornalismo popular, que é, aí, se é jornalismo ou não, há toda uma discussão, na maioria dos casos não apesar de usar o nome. E aí você vê que foi assim, o cara que se considera intelectual, que acha que o que ele escreve, o que ele pensa, não vale a pena ele gastar o latim dele com pessoas que não vão ter a mesma condição. E foi por esse tipo que a informação da única pessoa que fez a vida Uhum. dele ter sentido, que ele recebeu a notícia. Ai, Inclusive, eu acho um contraste muito grande entre essa personagem que entra dentro desse espaço, né, em contato com a natureza e tal, e escuta a voz de uma pessoa que já morreu, e a personagem do começo do conto, que é uma personagem que não tem quadro na parede de casa, que só lê o que deve ler. Uhum. Assim, a impressão que eu tenho é essa, porque o que tem na prateleira dele, tudo bem que, enfim, tem poetas românticos, que era o que estava em alta, e um manual católico em que ele não Uhum. acredita. Então, eu acho que são coisas assim que são o bem estabelecido ali dentro dele. Então, essa personagem sai disso para ler Nietzsche e para se conectar com os mortos. Aham. Então, eu acho um contraste assim, muito grande em Uma mudança relação absurda, a essa. né? Ele era extremamente retilíneo, né? Então, ele era aquela Uhum. personagem reta, que você não ia mas aí encontrar é que tá. fundo, né? E depois A você vê. vida não tem controle. É. Exatamente. E aí chega alguém que bagunça tudo. E por mais que a pessoa não esteja mais lá, a bagunça já tá feita. Sabe aquele negócio assim, a gente não tem como não desver o que já viu. Aham. Então, amigo, se você já conheceu, agora a responsabilidade é sua. Lamento, Tem, né? Mas tem isso que aquele. você disse Diga, pode dizer. sobre ele se sentir só depois que ela morre, me impactou aqui também, tô Uhum. triste. É. É, Muito. total, porque é como se, tipo assim, ele tá só diante da possibilidade que ele perdeu de não estar. Então, Mas tipo aí é que assim, é como tá. se O ponto, ele nem tava tão consciente da solidão dele assim. Só porque ficou a própria depois que ele vida dele era perdeu a oportunidade. instrumentalizada. Depois que ele perdeu a possibilidade, aí é que ele sacou. Por isso que é tão. Aí é que tá. Quando a pessoa instrumentalizou outra, é porque ela já instrumentalizou ela mesma. Uhum. Eu acho bem aquela história de tipo, que a gente tava falando, tipo, quem acredita na meritocracia, acredita que a responsabilidade de tudo é sua. Então você se instrumentaliza. Então você naturalmente exclui aquilo que não funciona nesse seu processo de instrumentalização de si mesmo. Você é seu próprio carrasco. Uhum. Então, quando alguém te mostra, faz pelinho, faz, ei, menino, deixa eu te dizer uma coisa, tu não é uma caneta, não. Aí o que acontece? Você sai daquela literatura que não tem significado nenhum pra você e você vai pra Nietzsche surtar. Aham. E é irônico como ele coloca os elementos da estante pra falar da natureza, da personalidade do cara, né? Que tipo assim, ó, É, primeiro ele era aquele. Não, da Wordsworth, um poeta é. comportadinho. Depois o cara vai para Nietzsche. E tem todo esse ressentimento. Tem esses trechos aqui que ele fala na 134. Pensou nas Até pobres na, coitadas claudicantes que tinha visto carregando latas e garrafas para o barman encher. Santo Deus, que fim. uhum. Aí e, diz. e até na nota de rodapé dessa página que ele diz. Né, que ele faz uma. Uhum. Ele parece realmente ter lido Ele faz, Nietzsche. Exato, exato. exato. Tipo É tipo, assim, sabe evidentemente, aquele ali não evidentemente existe mais não. ela não servia para essa vida, desprovida de força de vontade, presa fácil dos maus hábitos, uma das desgraçadas sobre as quais a civilização se ergueu. Eu lembrei muito daquele. Vocês já viram aquele filme O Último Tango em Paris? Não. Esse filme é tipo super canceladaço, assim, problemático que só uma porra. Não, Mas mas vocês ele, sabem, mas pois ele é um é, mega clássico, né? E aí tem essa cena precisa ser do. visto. Sim, tem essa cena do Marlon Brando falando com a esposa morta.
E aí ele chega esculhambando com ela, assim. Ele chega, tipo, por que você tá usando essa maquiagem? Tá parecendo que não tem nada a ver com você. Sabe, assim, tipo, xingando com ódio. E aí ele aí vai desabando, e, tipo, começa a chorar em cima dela, assim. A cena é perfeita. Óbvio, o Marlon Brando não faz, né? Aí, tipo, é mais ou menos isso, assim, você vai do ressentimento pra consciência do problema. Meio que numa queda, assim, vertiginosa. E é massa porque nesse caso, e no caso do filme, você está dialogando com uma pessoa que não vai lhe responder. Então você não completa, não é uma comunicação real. Você não está falando com alguém que vai lhe responder. É uma Você comunicação tá tendo a frustrada. conversa que você não teve. Você não que não vai servir. Que não vai nem servir, não adianta mais. Já era. É aquele coisa que eu falei lá no início. É a marca de uma obra narrativa bem feita. Encontra um problema que não tem solução. Como é que você resolve isso aqui? Não resolve. Não resolve. Se a gente pensar por outro lado, se você aprender a lidar com a frustração, o que você vai entender? Que aquele modelo não funciona não mais. Ou você vai ficar só ruminando. Eu acho que no caso, tanto de Marlon Brando quanto aqui, a gente só vê o processo de ruminação e você não consegue andar. Total. Né? Apesar de que a mudança, inclusive do que ele lê, né, do poeta da Bíblia e vai para Nietzsche, mostra que você não passa por uma experiência como essa sem uma transformação, mesmo que você não queira. É verdade. Isso a experiência já veio, né? A experiência e tanto que minha psicóloga que diz muito assim, ela diz assim, você tem que lembrar que essa coisa de discussão de narrativa, não sei o quê, e eu tenho muita dificuldade com eufemismo, sabe? Na verdade, eu fico pra morrer porque tem que falar com cuidado pra pessoa não se ofender, porque você não pode dizer que a pessoa mentiu, você tem que dizer que ela mentiu ou que ela não falou a verdade. Meu amigo, se você não falou a verdade, você fez o quê? Você mentiu, então, né? E ela disse, mas é porque tem pessoas que não estão preparadas pra ouvir, não vão estar preparadas nunca enquanto eu estiver passando pano pra elas, gente. Eu não preciso dar na cara dela, mas eu vou dizer, olha, quando você não fala a verdade, você tá mentindo. Então, assim, não tem outra palavra pra isso. Lamento. Né? Então, assim, só que a maioria que vive nesse processo, e eu acho que, né, golpismos, e aí mostram bem isso, são pessoas que preferem fingir para si mesmas, estilo Marrone, né, que a realidade chegar às bocas delas. Ontem foi até 10h30 da noite. Ave Maria. Meu Deus do céu. São pessoas que vivem a mentira para tornar a realidade suportável. Totalmente. Né? Só que aí é que tá, quando a vida permite encontros como esse, nem todo mundo, ou boa parte, não consegue voltar à invisibilidade, como ela não conseguiu. Venha cá, venha, segue. Sigma Lia, mamãe. Sigma Lia, fica aqui, irmão. Vamos ficar quietinho com você. Ninguém vai vir buscar. Pensando ainda sobre o que ele lia Wordsworth também, sem entender sobre o que ele estava falando, né? Ele, enquanto pessoa que não se conecta com os outros, que não eu acho que ele nem imagina o que é liberdade. Então, eu acho que de todas as gerações poéticas, talvez a romântica seja a pior para ele ler. Então, realmente é uma pessoa que faz o que deve. Vamos voltar a conversa sobre poesia. Até porque poesia não é fácil você entender. E se você é uma pessoa muito hermética, quanto mais hermético você for, mais difícil vai ser você entender aquilo ali. É verdade. Eu achei então, legal. Eu acho provável que ele não entendia. Esse arco dele, de sair de Wordsworth e acabar caindo em Nietzsche, é bem esse movimento, é bem uma representação desse movimento, tipo assim, dá uma brecha mínima possível de possibilidade e assim, cair de cara no chão, sabe, pra ser o ressentido máximo, literal, que nunca mais vai saber lidar com isso na vida, assim. E tipo, aí é onde tá a tragédia, né, que ele poderia muito bem ter se matado também. Não, eu achei que ia ser, eu achei que fosse. Eu achei que fosse, total. Né? Eu tava esperando ali
o suicídio declarado que não foi dela, Uhum. né? Estava Mas, tipo, você vê, banido ela do festim da foi vida. álcool, se entregou ao álcool. Ela não conseguiu voltar para. Gente do céu. Ela ficou desiludida. Lá na parte do jornal ele fala, né? Estavam casados havia 22 anos e viveram felizes. O jornal não conhece, né, a vida dele. Viveram felizes até cerca de Segundo 2 anos ele. atrás, quando sua esposa Gente, começou a aqui. adotar costumes algo destemperados. Quer dizer, é o cara que até então via a esposa como mais um móvel e dentro da casa, e aí do nada começou a ver ela fora da narrativa a qual ele estava acostumado. E aí o que foi que ele interpretou? Ah, sei lá, qual foi a Surtou. loucura que passou na cabeça desse cara, mas tipo, ver ela e o que ela estava sentindo não estava na opção. Não era opção porque Não. ele não faz isso. E você vê que esse processo é tão normalizado que a filha também não aceita a Uhum, mudança da mãe. Fica aqui, total. fica aqui, fica aqui. Assim, Nossa, Ave Maria. povo chato, gente. Esses golpistas. Né? E o pior é É, imaginar que essa filha que não teve um acolhimento com a mãe, porque aparentemente, né, Não teve. o fim da beleza, o fim da juventude significa o apagamento integral da mulher, né, dentro da vida familiar. uhum, E essa filha vai ter provavelmente um destino muito parecido, né? Então, total. essas relações elas vão se Se repetindo. repetindo. É verdade. É verdade. A Cara, instrumentalização do indivíduo, que é a instrumentalização nossa de cada dia. Né? Então, assim, você não consegue pensar no outro enquanto ser humano. Você não consegue pensar que tem idosos que moram aqui, você fica jogando, soltando fogos às 9 horas da noite, meu Deus. entendeu? Tá nem Mas aí. dessa galera aí, eu acho que dá para esperar coisa bem pior, inclusive. Uhum. Pois é. Então, assim, porque, e são essas pessoas aí que vivem como se fosse um jarro dentro de casa. E são Não essas são pessoas justas. também que compram e adotam narrativas que dão um certo conforto para elas e qualquer brechazinha para fora dessas narrativas ele já não sabe o que fazer. E, e Já que perde vivem o em chão. estado permanente de superioridade moral em relação a Aham. todas as outras pessoas do mundo. Olha, eu tenho abuso. Outra coisa que eu fiquei com abuso. Olha, não me venha com essa sua conversa de que você é um cidadão de bem, não. Olha, Ei, que expressãozinha In- perigosa essa tal de Inclusive, cidadão de bem. se vocês virem, voltando ao assunto, se ao vocês virem os assunto. vídeos em Chegando. que a PRF está tirando os A chamada vai manifestantes, já ser fechada, viu? Se cortar, foi isso. em que a PRF tá tirando os manifestantes, você percebe que o discurso deles é sempre assim: nós somos pais de família, É, nós somos cidadãos. Gente, não é pra então votar em acho quem que já só foi você tem preso. família. Não é pra votar em. Voltando. Batemos recorde hoje. Não é não? Gabriela mandou uma mensagem aí. Deixa eu ver aqui o que ela disse. Peraí. É. Pra foto, infelizmente, O re- porque eu vou buscar meu irmão rapidinho. Gente, eu não vou conseguir voltar pra foto, infelizmente, porque eu vou buscar meu irmão rapidinho. Se vocês não tiverem quando eu voltar, aí eu entro. O movimento de meditação. Eu, na hora que encerrou, eu tava dizendo que é porque o resto de nós nascemos da cegonha. Nós não, Uhum. né? Ninguém tem É. família.
É aquela velho ditado do. Ave Maria, não. Isso completamente estragou a noção de família. O nome família foi pro ralo depois dessa. Pois é, Tudo errado. eu acho que pra gente já. Eu entendi porque que esse é seu conto preferido. Ou um dos, Um né? dos, com toda absoluta certeza. É mais uma situação daquelas que a gente vê uma absurda condensação de muito conteúdo em pouquíssimo espaço. E Isso é eu acho que fantástico. assim, Isso é muito, ele muito, traz muito muitas incrível. referências, não só da cidade, né? Eu até pesquisei aqui, numa entrada e outra. O rio é o rio Liffey mesmo, Uhum. que aí ele se transforma numa baía e que ainda chega até o oceano. Ele traz a referência da cidade nas descrições, traz as referências literárias também, a situação de Tristão e Isolda, Uhum. que eu particularmente eu não sabia que tinha sido, se passava em Dublin. Eu também não. Eu não conheço, eu nunca li a história. Conheço assim só Pois por é, cima. ele traz a referência que foi lá. Gente, seu povo chato, viu, Jorge? Vou te dizer. Aí se você olhar assim, tipo, é meia dúzia de gato pingado, mas eles fazem tanta zoada. Aham. Sabe, fazem questão de demonstrar o desrespeito a qualquer ser vivo que não seja eles mesmos. Uhum. Então, assim, ele traz muitas referências, como você disse. Ele traz um leque de coisas num texto tão pequeno. Tão condensado. Por isso que fica tão denso. Ele é extremamente intenso, né? E intenso, denso, mas de uma leitura muito fluida, como todos Exato. os textos Exato. desse livro aqui. Isso é o mais fascinante, tipo, do ponto de vista literário mesmo, assim, do exercício literário que o cara faz. É absurdo isso. Isso é muito, muito Eu fascinante. não. É aquele negócio tipo assim, gente, esse aqui é 1 em 1 milhão mesmo, É, porque o que esse homem faz é nós já, inacreditável. nós já passamos da metade do livro, De né? verdade agora, né? Agora foi. Apesar da gente já estar na reta final. Só faltam É. aí, deixa me ver. A gente acabou de passar um caso doloroso, só faltam 4 contos. Uau. 4 contos. Muito final, um Poxa, mês de leitura. A gente termina esse ano ainda. Fácil, assim. Então, tipo. Se bem que a gente só tem um mês. Termina esse mês, talvez. Se tiver todos os encontros, a gente se tudo termina. der certo, É. é dia de era, Dia de era na mamãe, sala do graça e os comitê, mortos, que mamãe, é o graça e maior, os né? mortos, que é o maior. Na pior das hipóteses, se os mortos E o for um apêndice, a gente conto não vai muito ler não o maior, apêndice? o apêndice é um parágrafo só. Ah, é? É um Vixe parágrafo. Eu Maria. acho que é, deixa eu ver. 259. É só um parágrafo. Ah, não. Não. Aqui tem o velho vigia. Não, é. Tem mais Mas coisa quem aqui. Mas é É curtinho. Berkeley Campbell? Quem é É Berkeley curtinho. Campbell? Então, eu acho que tem a ver com o conto Os Mortos. É Ah, quase como é? se fosse uma. Acho que é uma Ah, então e se, recontagem disso. e se Ele a gente lê explica junto aqui com no os mortos? apêndice. Ele explica no apêndice. Os mortos é que você disse que eles vendem até separado, né? Que é o Isso. maior. É o maior conto. Mas eu vou te dizer, viu? Esse aqui, junto com o barro e qual foi o outro, gente? Foi duplicatas, não. Não foi É o muito barro, que massa. o barro foi fogo, que a gente tirou ali, Que a gente não dava nada por ele e não do dava nada virou um nada. dos mais, né? É verdade. Peraí, 82, foi a pequena nuvem. Foi a pequena nuvem que eu falei sobre a frustração, não foi? É, uma Não. pequena nuvem é o que é uma possível citação a um texto bíblico. Verdade, verdade, é a pequena nuvem, foi que. É isso mesmo. É. Pra Isso, que mim, eles trazem as referências da Bíblia, de Dickens isso. e de Byron. Exato, Isso. exato, exato. Pra mim, até agora, os mais assim que tem esse aspecto de condensação são esses mesmo. É muito É, absurdo o que esse cara faz. é uma pequena nuvem, o barro e esse é um caso doloroso. Agora sim, o barro, meu amigo, o barro a gente tirou. Foi a maior reviravolta que a gente teve, porque, tipo assim, a gente começou dizendo,
Oi, tchau, acabou. E de repente a gente tirou ali todas as camadas do mundo Né? e saiu o Isso é o conto que enriquece mais, né? poderosíssimo. Então, nossa próxima leitura vai ser o conto Dia de Era na Sala do Comitê, que é um pouquinho maior, mas não é nada absurdamente maior. Ele tem aí suas 11 páginas, então é maior, mas é nada muito absurdo. Então, se tudo der certo, a gente ainda deve 20, menino, finalizar. tá maluco? São 20. Não, folhas, são 11 Sim, folhas, folhas. assim. Aí é um pouquinho maior, mas também não deve ser Mas nada não é muito. nada É, não. que vai matar ninguém, não. Se nós seguirmos no ritmo de um encontro por semana, a gente ainda termina esse mês, né? Que hoje é dia 1º. Cara, é Aí muito depois desse massa. aqui a gente vai pra onde? Vamos pro É o retrato. artista, né? É, É o retrato do retrato do artista artista. quando jovem. E aí a gente Que vai aí vai mais decidindo pra como é minha que praia. faz. Que, tirando os contos, eu já tô gostando que é romance já, né? Uhum. Eu Eu já gostei percebi desse aqui. porque que o tradutor, o Caetano Galindo, fala muito que esse livro do Joyce é o mais redondinho. Ele fala, é o mais assim lapidado. É porque é o que tem menos experimentação escancarada assim. É pelas histórias, você tá aqui pelas histórias. E as histórias são incrivelmente bem escritas e bem condensadas para serem contos, né? Isso é maravilhoso. Amei, amei. E Muito assim, bom, muito massa. Esse conto eu sabia que eu esse ia foi o que gostar de mais me reler. tocou. É, com Assim, certeza. em Pra mim termos, em dos também. aspectos humanos. Pra mim também. E ele mostra por que que Joyce é tão. Por que que Joyce é um clássico. Porque acho que quando você consegue abordar esses aspectos humanos assim tão maravilhosamente bem como ele faz, não importa o tempo e o lugar, porque daqui a Uhum. 20, 30, 40, 50, 100 anos, quem lê isso aqui vai sentir, talvez eu acho que até mais do que a gente, porque a gente vai estar tão, as pessoas vão estar tão mecanizadas, tão instrumentalizadas, que talvez isso aqui doa mais do que doeu na gente. Pode crer. Vamos fazer a fotinha? Vamos, Gabriela não teve como vir, mas tudo bem. tem problema. Não tem problema. A gente. Pera aí que eu afastei aqui. Pronto. Ela está muito representada. Uhum. Aí. Semana passada a gente acabou esquecendo, não foi? Da foto? Não, semana passada a gente não fez. Não, no encontro passado. Não fez nenhuma foto? Acho que não. Teve um que a gente No barro não esqueceu, fez, não? não? Acho que não. Não lembro, não. Se eu não me engano, a gente Ah, não esqueceu. fez não. Fez Foi. não. Ah, meu Deus. Mas Mas porque também tudo foi bem. fogo aquele, foi fogo. Foi Então, intenção. então a E gente que vai ficando vamos. por aqui. Próxima Obrigada, Jorge, semana, mais uma vez. eu que agradeço pela participação e pelos comentários aí que a gente sempre sai desse jeito, cara. Tá virando padrão aqui. A gente Surtado, sempre surtado. e com uma leitura muito enriquecida. Esse conto, Com por certeza. ele ser assim mais carregado, ele deixa essa melancolia, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fiquei satisfeito demais. Também, amei. Valeu. Amei. Valeu as lágrimas. Demais, você é doido. Cuide-se. Até a próxima semana. Até. Tchau. Tchau.